Namastê! Vamos a mais um MyCast. Estamos dando continuidade ao estudo das 3 escrituras clássicas do Hatha Yoga. Vimos no episódio anterior o Hatha Yoga Pradipika. E hoje vou ler alguns trechos e vou comentar, resumir o Gheranda Samhita, que é um manual de Hatha Yoga do século XVII, com 351 estrofes. Naquela época, tudo era muito ensinado nessa forma resumida de sutras, distribuída em 7 capítulos. O ensinamento desse tratado ele era uma forma de diálogo entre o sábio Gheranda, de quem nada se sabe, onde viveu, não se conhece sobre ele, e o seu discípulo Chanda Kapali. Essa é uma obra Vaishnavita, então é diferente, eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre isso, mas Vaishnava vem de Vishnu, né? Então Krishna, os avatares de Vishnu, o conservador do Dharma, é exaltado, em vez de só Shiva, né? Como da trindade hindu. E é interessante porque muitas estrofes são muito parecidas com o do Hatha Yoga Pradipika, alguns versos são bem correspondentes, que foi o tema do último podcast. E aqui, nesse tratado, Gheranda, ele ensina uma disciplina de 7 passos, Sapta Sadhana. Ele descreve 32 posturas, os asanas, 25 selos, mudras. E a parte mais original desse trabalho é a descrição dele das técnicas de purificação. Shodhana, ele fala também da purificação das nadis, e ele também propõe uma interessante classificação desse fenômeno do êxtase, que é o samadhi. Então, existem numerosos comentários desse texto, eu sempre falo, esses textos não é aquele livro gostoso de ler, como um romance, ou como um livro que você tem várias sacadas, que você lê antes de dormir. É um livro de estudo. Pode muitas vezes ser chato. A sorte é que eles são fininhos, né? Eles não são livros grandes, mas são livros de estudo, de descrições de técnicas do yoga. E apesar de esse tratado, ele formar a tríade dos livros clássicos do Hatha Yoga, junto com o Hatha Yoga Pradipika e com o Shiva Samhita, o Gheranda Samhita ele se autodenomina um livro de Gatastha Yoga. Gata significa literalmente vaso, ele não fala que ele é um livro de Hatha Yoga, então como seria Vaso Yoga, onde o corpo e a mente são descritos como vasos que carregam e servem a alma, o Atman. Então, eu acabei de falar, né, esse texto ele ensina um yoga de 7 passos, que é em contraste com o yoga de 8 passos de Patanjali. A gente falou sobre esse yoga de 8 passos no episódio 2, que tem o título de yoga dual e não dual, né, o que é essa diferença. E esses 8 passos de Patanjali são os mais disseminados dentro do yoga. Geralmente é só essa linha, é só esse caminho para a libertação que a gente aprende nos cursos de formação de yoga, mas é interessante o estudioso de yoga saber que existem outros caminhos, né? Que existe também o yoga de 6 passos, do Goraksha Samhita, o yoga de 4 passos, do Hatha Yoga Pradipika. E aqui, nesse tratado, ele declara que o seu objetivo é a perfeição do corpo, mente e alma de um indivíduo por meio do autodesenvolvimento contínuo dessas 7 etapas ao longo da vida. Então, quais são essas etapas? Os meios para atingir esse objetivo é autopurificação, 32 posturas para aumentar a força corporal, 25 mudras, selos para aperfeiçoar a estabilidade corporal, 5 meios para pratyahara, e ele fala também sobre nutrição, o que o yogi deve comer, qual que é o estilo de vida adequado.
10 tipos de exercícios respiratórios, 3 estágios de meditação e 6 tipos de samadhi. Então, é peculiar porque o texto ele invoca também, né, o deus Shiva, mas ele também fala de Vishnu. Então, é interessante observar que o escritor aqui, ele foi inspirado também por ideias do Advaita Vedanta, como a gente vê quando fala: eu sou Brahman, sozinho e nada mais. Minha forma é verdade, consciência e bem-aventurança, que é o Satyananda, né? Que isso que é a liberdade na visão do Vedanta. Essa é a visão clássica do Vedanta, que eu também falei num dos episódios lá sobre yoga dual e não dual. Que para o Vedanta, que é não dual, tudo que não é Brahman é Maya, é ilusório. E aqui, esse é o primeiro tratado de Hatha Yoga a trazer essa inclusão do Vedanta. Os textos anteriores, eles têm forte influência do Samkhya, do Tantra, né? O Tantra, que foi um movimento liderado pelos Natas, ali pelo século X, estava muito forte. E esse livro aqui meio que quebra essa parte, assim, do tantrismo no Hatha Yoga, começando um novo momento na história do yoga, que é essa combinação do Vedanta com o Vaishnaísmo, que, como eu falei, são os Hare Krishnas, né? Todo esse movimento que adora Vishnu. E isso determina essa nova fase do yoga, que é o yoga do século XVIII, onde várias novas Upanishads surgem e muitas são reescritas com essa nova visão do Vedanta. Então vamos lá. O primeiro capítulo desse livro, ele descreve 6 técnicas de purificação do corpo, né, os kriyas, as técnicas de limpeza. Ele fala, inclusive, como evacuar, como limpar o intestino. Fala coisas que pra gente, hoje em dia a gente tem chuveirinho, né? Mas sempre fala, o Hatha Yoga fala muito da saúde intestinal. Então, ele dá dicas de como limpar o seu reto, né? Seja com uma, como é que ele fala? Do haridra, que é a cúrcuma. Ou um pedacinho de cúrcuma, você coloca no ânus, ou o seu dedo médio, e daí limpa com água, e fala que isso te dá longevidade, saúde perfeita. Então, o primeiro capítulo é curtinho, são essas técnicas de purificação do corpo. No capítulo 2, já são asanas. E eu vou ler aqui uma parte, porque é uma pergunta que muitos praticantes se fazem, né? Ou fazem para o seu professor. Mas quantas posturas de yoga existem? Quantos asanas existem? E aqui, entre aspas, vou ler. Existem 8.400.000 asanas descritos por Shiva. Existem tanto asanas como criaturas vivas no universo. De todos eles, 84 são os melhores. E entre estes, 32 consideram-se úteis para os que habitam esse mundo. Os 32 asanas que proporcionam a perfeição neste mundo material são, e daí ele vai descrever, vai detalhar, vai falar como chegar na postura. E é interessante que quem critica, né, falando que hoje em dia o yoga vende benefícios para a ansiedade, para a força do corpo, que isso não é genuíno do yoga, mentira. Porque todos os tratados de Hatha Yoga, eles ficam muito falando para que a postura serve. E vendendo benefícios como até a imortalidade. Mas isso você nunca vai ver num flyer de uma escola de yoga, né? Venha praticar para conquistar a saúde perfeita e imortalidade. Seria visto até como charlatanismo, mas é isso que os tratados de Hatha Yoga defendem, a imortalidade. Então, esse é o capítulo 2, ele descreve ali os 32 asanas para você ganhar a perfeição no mundo da matéria, dessa conexão com o corpo, ter um corpo forte, saudável, cheio de vigor, sem letargia.
Capítulo 3. Gueranda diz: existem 25 mudras. A sua prática proporciona o triunfo ao yogi. Aqui é interessante porque muito até eu conheci mudras dentro do The Rose, que foi a minha primeira formação de yoga, e mudra significa selo. Mudra dentro do Swastika Yoga é só gestos feitos com as mãos. Aqui no Gueranda Samhita tem alguns, por exemplo, o Mahamudra é praticamente um Janushirshasana. É uma postura lá que você dobra uma perna, deixa outra esticada, as duas mãos no pé da perna esticada e inclina o seu corpo à frente. Ele considera isso um selo. Isso aqui é considerado um mudra. É um desses 25, tá? E aqui também inclui-se os bandhas, que geralmente, pelo menos nos meus estudos anteriores, antes de eu ler o Gueranda Samhita, eu sempre via os bandhas, como por exemplo nos livros do Iyengar, ele coloca os bandhas no pranayama, né? Mula bandha, o tão conhecida contração do assoalho pélvico, fechar toda a musculatura do assoalho pélvico. Jiva bandha, né, da língua. Uddiyana bandha, que também é muito conhecido, que é quando a gente suga bem o abdômen. Aqui no Gueranda Samhita, tudo isso entra dentro de mudra, tá? Como um selo. E daí ele fala das estrofes. Ó Chandakapali, assim te mostrei os mudras, perseguido por todos os siddhas. Siddhas é aquele que tem siddhis. Siddhis é o que a gente adquire, que é tipo os poderes, né, que o yoga nos dá. O poder de ver aura, o poder de ver os chakras, o poder da intuição. Tudo isso são siddhis, são poderes. E daí siddha é aquele que tem os siddhis. E ele fala que esses selos anulam a decadência e a morte. E daí ele adverte, né? Não devem ser ensinados indiscriminadamente, nem devem ser revelados a malfeitores ou a incrédulos. Devem ser cuidadosamente conservados em segredo. São difíceis de executar mesmo para os deuses. Então, vem toda essa parte, né, de yoga ser secreto, de você, que é algo que eu vejo muito distorcido nesse yoga de hoje, em que o aluno é cliente, né? Então, o aluno quer fazer aula para aprender handstand, daí você sai, a segunda aula dele, primeira, você está dando handstand. Isso não existe no yoga, né, gente? O yoga, o professor olha o aluno e ele vai passando as técnicas aos poucos. Ele sabe quando o aluno está pronto. E o aluno tem que ter essa humildade de aceitar que o professor dele vai saber o que é melhor para ele, né? E vai saber quando passar cada técnica. Então, os professores que me escutam, sempre toma cuidado com isso de quando o aluno pedir, você vê. Claro, se você achar que tá bom para ele, tá bom para você também, tá tudo certo, não tem por que não passar uma técnica. Mas, aqui são técnicas muito poderosas, né, que você tem que ter uma purificação prévia do corpo. Por isso que o primeiro capítulo é essa purificação. Aqui tem outra frase. Estas técnicas que proporcionam felicidade e libertação devem ensinar-se a pessoas inocentes, calmas e de mente tranquila, devotas ao seu guru e que provenham de boas famílias. A sua prática diária elimina todas as enfermidades e aumenta o fogo gástrico. O praticante não é alcançado pela morte, nem pela decadência, a água, o ar, o fogo não o afetam. Daí vende aqui, né, eu falo os benefícios de eliminar tosse, de que elimina asma, inflamação do baço, lepra, fala 1000 tipos de enfermidades que os mudras tiram. E daí a gente vai para o capítulo 4, que é o Pratyahara, que é a descrição da técnica de recolhimento interior. É interessante perceber aqui que nos 8 passos do Yoga de Patanjali, o Pratyahara, ele vem depois de Pranayama, né?
vamos só dar uma lembradinha aqui nos 4 passos, que é yamas e niyamas, asana, pranayama, daí pratyahara, né, como 5º passo. E daí, dharana, dhyana e samadhi, como os 3 últimos. E aqui não, aqui ele está antes, aqui ele está no capítulo 4 como um 4º passo. E daí, Gueranda fala assim: em seguida, mostrar-te-ei a melhor técnica, pratyahara. Com o seu conhecimento, dominam-se todas as paixões. Deve controlar-se Chitta. Chitta é a mente, né, que é vista como um macaquinho que não para. Deve controlar-se Chitta, submetendo-a uma e outra vez, sempre que se distraia atraída pelos objetos externos. Há que separar a mente do elogio e da censura, das boas e das más palavras, e por Chitta, sob o controle absoluto de si mesmo. Há que separar Chitta dos bons e dos maus odores, e de qualquer odor que possa distrair ou atrair a mente, mantendo-a assim sob o controle absoluto de si mesmo. Então vamos lá, parênteses, eu acho cheiros, né, um atrativo para a mente que pode te trazer para Pratyahara, se você enxergar Pratyahara como a inclusão, o mergulho nos sentidos, e não mais a abstração e a negação dos sentidos. Tá? E essa é uma visão que você pode ver Pratyahara. O mergulho em todos os sentidos e eles não mais afetam a sua mente. Você está imersa nos próprios sentidos. Tá? Então, a gente usa, hoje em dia no yoga, né? Eu uso cheirinhos na aula e pode ser um atrativo inicial para você sair do externo e vir para aquele momento. Mas, né, nesse manual aqui, fala que você deve não ser atraída por esse sentido do olfato. Que isso seria um vritti, né? Há que separar Chitta dos sabores doces e amargos, dos ácidos ou salgados, e de qualquer sabor que possa atrair a mente, mantendo-a assim sob o controle absoluto de si mesmo. E aqui é interessante ver que está saindo, né, até desse movimento do Tantra, do prazer, de sentir o corpo, e a gente está vindo, talvez fazendo esse retorno lá para essa visão mais Brahmacharya, do Yoga Sutras, mas o Yoga Sutra era Sankhya e aqui entra o Vedanta. Daí o capítulo 5º, Pranayama. Daí ele descreve 8 pranayamas, 8 técnicas respiratórias, e é engraçado que faz aqui uma consideração sobre as estações do ano, e ele não fala de 4 estações do ano, ele descreve 8. 6. Ele descreve de 2 em 2 meses as estações do ano e fala que a melhor estação do ano para começar a praticar é no outono, é bom praticar yoga também na primavera, fala de várias coisas, vou até ler alguns trechos aqui. Gueranda disse: agora vou expor as regras para o pranayama. O homem torna-se como um deus. O homem torna-se como um deus com a sua prática. Para praticar pranayama, são necessárias 4 coisas. Lugar adequado, um tempo, né, aqui falando meteorologicamente, favorável, alimentação moderada e purificação de nadi. Lembrando que nadi são os nossos meridianos que compõem o nosso corpo sutil, que é por onde o prana vai circular. Gueranda fala assim: não se deve praticar numa zona afastada de casa, nem num bosque, nem no meio de uma cidade ou de uma multidão. Em caso contrário, não se alcança o êxito. Então ele está falando longe de casa. Na verdade, há muito tempo a Índia se considerava o mundo. Então, por exemplo,
no Bhagavad Gita, quando fala o mundo, é a Índia. Então tá falando que quando você tá longe de casa, você perde a fé, porque é possível que ali não se conheça o yoga. Então tá se falando praticar fora da Índia, porque você pode ter em um lugar que ninguém pratica yoga e também perder esse interesse por praticar yoga. Num bosque, você tá indefeso. No meio de uma aglomeração, tá exposto à curiosidade, todo mundo parar e ficar te olhando e isso causar vritis. Então, por isso que deve-se evitar esses lugares. Daí ele fala que deve-se construir uma cabana, fala tudo como é que se deve fazer um lugar para praticar pranayama, que não deve ser muito alto nem muito baixo, tem que estar livre de insetos, cobrir com esterco de vaca. Então, assim, a gente vê que a gente não segue, né, o Hatha Yoga na sua essência ali, o Hatha Yoga raiz. Que fala que também a gente não deve nunca iniciar a prática de pranayama no inverno, com frio, nem com muito calor, nem na época das chuvas, porque pode ter enfermidades, né, ter doença. Que tem que praticar na primavera ou no outono. Então, ele, como eu falei, fala das 6 estações a cada 2 meses que se sucedem. Ele descreve essas 6 estações, dá nome e tal. Mas daí depois ele vem falar da alimentação. Que quem pratica a yoga sem a moderação na dieta contrairá várias enfermidades e não alcançará o êxito. Ele fala assim: o yogi deve comer arroz, cevada e trigo. Pode comer legumes, fala aqui, né, mugda e macha, gramíneas, que, né, são grãos, cereais como o milho, o trigo, que já falou lá. E tudo deve ser limpo e puro. Um yogi pode comer frutas e vegetais próprios da Índia. Daí, né, fala ali quais são: pepino, cacola, jojoba, noz, fala um monte. Pode comer as 5 folhas de plantas adequadas para os yogis, vegetais verdes escuros e frescos e os vegetais verdes. E daí ele fala: deve encher-se metade do estômago com alimentos puros, doces e refrescantes. Aqui, quando a gente fala de doce, tanto no yoga quanto na Ayurveda, está falando do sabor doce, que não necessariamente é o açúcar, né? Mas é o sabor onde a gente sente aquele sabor doce, como muitas frutas. Há que beber com prazer sumos doces, mas também deixando vazia a outra metade do estômago. A isto denomina-se moderação na dieta. Meio estômago vai se encher com comida, uma quarta parte com água, e a quarta parte vazia ali, a gente vai deixar vazia para a prática de pranayama. Vai literalmente se alimentar, encher a barriga de prana. Daí tá falando de evitar, antes da prática de pranayama, alimento amargo, alimento ácido, picante, muito tostado, que não é para tomar álcool, que não é para comer a coalhada, que não é para comer vegetais pesados, um monte de coisa que não é para fazer antes do pranayama, nem certos legumes, nem abóbora, melão, melancia. E daí, quando a gente para observar, né, o que ele está falando, melão, melancia, pepino, são alimentos que muitas pessoas têm digestão e que arrotam, né? E você não quer isso na hora do seu pranayama. Então, ele fica descrevendo, mas na minha interpretação, olhando aqui, né, melão, melancia, pepino, são a maioria alimentos que muita gente tem digestão, ou que demora para digerir. E fala vários outros alimentos, eu estou passando aqui pelo livro, mas fala também o que comer, que é bom comer cardamomo antes da prática. Fala de evitar alimentos
podres, né, que já passaram, já estão passados, ou muito quente, ou muito frio, né, nada que excite demais o corpo. Fala até para não tomar banho muito cedo, nem jejuar por muito tempo, nada que agrida demais o seu corpo. Então, com todas essas indicações, que ele fala várias ali, né, desde o local, a temperatura, o que comer, o que não comer, daí depois disso, seguindo todas as orientações, você pode fazer pranayama. Então, ele fala para se sentar de forma calma, sobre um assento de uma determinada erva, ou numa pele de tigre, ou de uma pele de antílope, ou ainda sobre uma manta, diretamente sobre a terra, voltada para o oeste ou para o norte, e depois de purificar as nadis, se inicia o pranayama. Daí o Chanda, né, que é o aluno dele, diz: ó oceano de misericórdia, como se purificam as nadis? O que é a purificação das nadis? Eu quero aprender tudo isso. E daí Gueranda diz: o Vayu é um dos 5 pranas, né? Ele fala também, lá quando ele fala de purificação, ele fala de apana, que são os 5 pranas Vayus, a gente pode ter um podcast só sobre isso. Gueranda diz: o Vayu não pode entrar nas nadis enquanto elas estão cheias de impureza. Como que vai fazer pranayama se o prana não pode, né, circular? Como pode haver conhecimento dos tattvas, dos sentidos? Portanto, primeiro há que purificar as nadis e depois praticar o pranayama. A purificação das nadis é de 2 tipos, samano e nirmano. Samano é a gente ficar repetindo ali os bija mantras. Então, seja Lam, para limpar os chakras, Vam, Ram, ficar fazendo os bija mantras. E nirmano é praticando essa limpeza física do corpo, como ele ensina lá no primeiro capítulo de Dhauti. Ele ensina, né, aqueles 6 sadhanas, para os 6 kriyas lá, para a purificação do corpo. Então, a gente limpa as nadis dessas 2 formas. Ó Chanda, a seguir, escuta o processo samano para purificar as nadis. Você senta em Padmasana, efetua o ritual de adoração ao Guru, e para purificar essas nadis e obter o êxito do pranayama, concentrando no Vayu Bija Yam e na cor do fumo, que seria uma cor acinzentada, que é algo que a gente quase nunca visualiza, né? Quando vai falar visualizações, a gente usa muito as cores do arco-íris, que é algo que é bem nova era, veio bem depois, veio no século XX, isso aí de relacionar até as cores dos chakras com cor de arco-íris, isso merece até um podcast à parte também. Então ele fala para inspirar pela fossa nasal esquerda, repetindo mentalmente esse bija Yam, que é do cardíaco, né? Vayu é o vento, que é o elemento do chakra cardíaco. E daí fala pela narina esquerda, repetir 16 vezes esse mantra Yam. O nome dessa técnica é Puraka. E daí ele fala outras, né? Ele ensina o Kumbhaka, que é reter a respiração. E ele fala para contar 64 repetições. Às vezes o professor, né, deixa o aluno ali 16 segundos, ele já quer morrer. E aqui está falando de 64 repetições desse mantra Yam durante o Kumbhaka. E depois você expira pela direita, contando 32 repetições do mantra. Então, na verdade, ele está descrevendo, né, seria o Nadishodhana, inspirar pela esquerda, só que daí fica no Kumbhaka e expira pela direita. E daí ele descreve aqui a essência do fogo, que reside ali no umbigo, né, que seria o nosso 3º chakra. Ele fala que esse fogo ele tem que subir e que também tem que se unir com o elemento terra, que é lá embaixo, né, lá na base, para te dar energia. Então ele fica descrevendo a purificação das nadis a partir
de visualizações, de pranayamas e da repetição do Bija Mantra Yam. E daí, o capítulo 6, Dhyana, que é a descrição de várias técnicas de meditação. Ele fala que Dhyana é de 3 classes: Stula, Shukshma e Dhyasti. E quando a gente contempla uma forma concreta, né, na meditação, por exemplo, um objeto seria Stula. Quando você contempla Brahma ou Prakriti, né, a natureza, como uma massa luminosa, é Dhyasti. E quando você contempla Brahman, ou como o Bindu, que pode ser o sêmen, pode ser muitas coisas o Bindu, ou a Kundalini, você meditar na própria existência, nessa própria força da energia vital, é Sukshma. E daí ele fica descrevendo ali o Samadhi também. Ele fala que o Samadhi é um tipo de yoga e que adquirir isso é uma grande dádiva. E a gente obtém também o Samadhi não só a partir da meditação, mas a partir da bondade, do serviço, a gente se colocar a serviço. Então, fala de mukti, né, da libertação. E aqui que ele fala lá que, aquela frase clássica do Vedanta, eu sou o Brahman, não sou nada mais, nada me afeta, sou Sat, Chit, Ananda, que são os princípios do Advaita Vedanta. E dessa forma, com o capítulo 7, sendo esse capítulo dedicado ao Samadhi, ele encerra o tratado, chegando ao fim, né, desses 7 passos, que termina com o Samadhi da mesma forma que os 8 passos de Patanjali, mas aqui não começa com yamas e niyamas, né, inclui técnicas de limpeza que não estão nos 8 passos, como um dos passos, a purificação. Então, espero que tenham gostado. Quem quiser ler o livro, tem tradução em português, você coloca Gueranda Samhita em português na internet. A tradução que eu achei, ela não é comentada, mas vale a pena a leitura, uma leitura rápida, e um estudioso de yoga, é bacana você ver como que é a descrição dessas técnicas clássicas do Hatha Yoga, que a gente acaba praticando tanto, e você lê ali sobre por que se faz essa postura, ou esse asana, ou esse mudra, esse selo. Qual que é o objetivo na visão desses sábios, nesse caso aqui na versão e na visão do sábio Gueranda. Até o próximo MyCast.